Olá, preste atenção nessa história porque ela vai ser muito ilustrativa sobre o tema que eu quero conversar hoje com vocês. Nós chegamos aqui no capítulo 5 do livro. Não perca o seu norte. Não perca o seu norte. Você tem claro para onde você quer ir? Então, mira essa direção para que você possa estabelecer estratégias coerentes com esse objetivo que você diz que você deseja. E que história é essa, César? É a história de um acidente aéreo. É uma história real, você encontra na internet muito material sobre ela. Aconteceu no Brasil no dia 3 de setembro de 1989. Tá? Então, o que acontece? Havia um voo que ia de Marabá para Belém, lá no norte. Então, Marabá é ao norte, Belém um pouco mais ao norte, lá no Pará. Um avião da Varig, um Boeing 737-200, iria fazer esse percurso que duraria ali em torno de 40 minutos, de Marabá para Belém. E como sempre, né, o comandante faz lá, bate o checklist, checa tudo que ele tem que checar para fazer um voo seguro, e ele recebe também um plano de voo. Todo avião é assim, você recebe antes de decolar um plano de voo, e recebe também um mapa meteorológico, mas vamos falar do plano de voo. Nesse plano de voo, tem ali escrito que direção você deve seguir, né? Porque o avião não tem estrada, né? Que você vai indo pelas estradas seguindo as placas. Você tem que dizer para o equipamento que direção, que rumo magnético o avião deve tomar. E no plano de voo estava lá, com 4 dígitos, que ele devia tomar o rumo magnético 0270. Portanto, 4 dígitos, 0270. Acontece que o equipamento daquele avião, conforme o piloto comandante ajustava, ele ia mostrando esse rumo magnético, mas com 3 dígitos só. E o comandante entendeu assim, bom, 0270, então, por algum motivo, ele desconsiderou o primeiro zero e colocou, então, no equipamento a direção, o rumo magnético 270. E assim foi, o avião decolou na direção 270 graus. Né? O que acontece é que o avião que deveria ir de Marabá para Belém, mais ao norte, acabou indo na direção mais ao sul e foi encontrado depois próximo à região de São José do Xingu, onde ele caiu no meio da floresta amazônica por falta de combustível. Imagine como é que isso foi acontecer. Só se descobriu tempo depois. Vocês sabem que todo acidente aéreo ele é exaustivamente investigado para que não aconteça de novo. E muito do que aconteceu, gente, hoje não aconteceria mais, tá? Porque era outra época, outra maneira de controlar, e outro tipo de equipamento. Nem GPS existia como hoje, então é outra história, mas o importante é o exemplo. Acontece o seguinte, que lá no plano de voo, lembra que era 0270, por algum motivo o comandante não sabia ou esqueceu que a última casa, portanto aqui o último zero, correspondia a uma casa decimal. Então o rumo magnético certo seria o 027 ou 027. 27. Então de 27 graus para 270 graus é bastante diferença, né? Não foi à toa que o avião, que deveria estar indo para uma direção, foi para a direção totalmente oposta. Mas isso não teria sido um problema fatal, que acabou sendo fatal, porque 12 pessoas morreram nesse acidente quando ele fez o pouso forçado no meio da floresta, não teria sido fatal se ele tivesse, no meio da viagem, corrigido o rumo. Ele não percebeu que estava errado? Claro que ele percebeu, porque voava e nunca chegava, nunca avistava o que ele deveria avistar se estivesse chegando ao seu destino. Bom, por que o piloto não corrigiu o rumo? Ele não quis admitir o erro. As investigações mostraram depois. Tem um momento que ele até pede para o copiloto não comentar o que estava acontecendo para que não ficasse registrado no gravador de voz. Ele, todas as vezes que foi contatado pelo controle de tráfego aéreo, ele deu respostas evasivas, porque passou os 40 e tantos minutos, o avião não chegou, as pessoas começaram a chegar no aeroporto esperando seus parentes, e aquele avião nunca chegava, e os passageiros também começaram a ficar inquietos, porque eles sabiam que o voo era para durar pouco. Eles perceberam, por exemplo, alguns que a Lua deveria estar de um lado, que
porque alguns faziam esse trajeto muitas vezes. No entanto, a Lua estava do outro lado, então ele falou, pô, tem alguma coisa errada, nós estamos voando na direção errada. Comentaram com a comissária de bordo, mas ela não falou nada para o piloto, porque ela pensou, não, ele sabe o que está fazendo, ele é o comandante, ele faz isso toda hora. Bom, gente, assim, eu estou resumindo, simplificando bastante a história. O fato é que todas as vezes que o comando de tráfego aéreo e outras aeronaves que ajudaram a tentar se comunicar com o avião, todas as vezes que eles conseguiram falar, o comandante deu respostas evasivas, deu desculpas, disse que já estava tudo bem, disse que o problema já estava sendo corrigido, inventou uma série de desculpas. E um voo de 40 minutos durou 3 horas e 25 minutos, acabou o combustível e ele teve que fazer um pouso forçado na floresta, que custou a vida de 12 pessoas e que traumatizou outras tantas. Tem muitas histórias sobre isso em livros e em vídeos e artigos na internet. Bom, o que a gente pode tirar dessa lição que a gente vai aproveitar para os próximos vídeos aqui na sequência desse tema? Primeiro, que a gente tem que ter um plano de voo, certo? Tem que ter. Você pode até não ter certeza absoluta do que você quer, mas de início você tem que ter uma direção a seguir. Eu quero passar no vestibular, ainda não sei o curso, mas passar no vestibular já é uma direção. O que eu tenho que fazer para isso? Eu quero conseguir uma promoção dentro da empresa, ainda não tenho claro em que área eu quero trabalhar. Bom, eu vou me preparar para ter claro, mas já existe um norte ali, uma direção, compreende? Às vezes tem que ser algo mais objetivo. Eu quero muito ir morar na cidade de Gramado, lá no sul, porque eu me apaixonei por aquela cidade. Então já é algo bem específico, o que eu preciso fazer para que isso vire realidade. Então é importante ter um plano de voo. E é importante que já de saída você comece a caminhar na direção daquele plano de voo. Porque o que acontece? A gente fazendo o trabalho de coaching, muitas vezes a gente observa que a pessoa diz que quer algo. Só que quando você vai entrevistando, fazendo ela falar, porque é ela que fala, na verdade, a gente só vai fazendo perguntas, você percebe que ela quer ir lá pro norte e os passos dela estão indo na direção do sul. E por que acontece isso, né? Então eu estava separando um texto aqui que eu estava lendo no livro, que nesse trabalho de coaching eu percebi que a gente precisa ser mais consciente. Então eu preciso estar mais consciente de quem eu sou e do que eu quero. Eu preciso ser honesto. Eu não posso me enganar, não posso fazer como um piloto, inventar desculpas e fingir que nada está acontecendo. Eu tenho que ser mais intencional, eu tenho que trabalhar intencionalmente para chegar onde eu quero. Não deixar que as coisas aconteçam, se der, se Deus quiser, se tudo der certo. Não, o que é preciso fazer? E fazer, buscar meios para fazer. Eu tenho que ser mais coerente com o que eu quero e com o que eu sou. Mais focado. Se eu não tiver foco, eu não percebo onde está o erro quando há erro. Se eu não tiver foco, eu não percebo o caminho melhor a seguir. E ser mais assertivo. Bom, isso me serve, isso não me serve. Isso agora eu não vou dedicar energia para isso, porque isso não vai me levar na direção que eu estou pretendendo. Isso vai gastar combustível à toa. Eu vou acabar caindo no meio da floresta da incerteza. Então, guardem a lição desse acidente. Se vocês quiserem pesquisar mais, no dia 3 de setembro de 1989, acidente aéreo. Coloquem lá e vocês vão achar muita coisa. É muito interessante essa história, embora dramática, mas como pode alguém que estava evidentemente voando na direção errada, responsável por tantas vidas, ter se recusado a admitir o erro e ter a tal ponto batido o pé para não entregar que ele falhou, a tal ponto de colocar a vida de todos, inclusive a dele, em risco. Então isso não pode acontecer. Guardem isso porque a gente vai continuar esse assunto. É um assunto interessante, vamos falar sobre isso ainda no próximo vídeo. Olá, continuando o nosso assunto do último vídeo, estava aqui relendo o capítulo do meu livro e pensando, sabe, que a gente quando trabalha com educação, a gente trabalha com orientação, mentoria, coaching, a gente lida muito com um fator que é bastante cultural, bastante presente, inclusive na gente mesmo, né? Que é da gente
não assumir as próprias responsabilidades, botar a culpa nos outros, se fazer de coitado e sempre ter uma desculpa que justifique por que não está dando certo o nosso plano, às vezes até a nossa vida, né, a gente fala. Bom, primeira coisa que eu tenho a falar sobre isso é que a gente precisa olhar para a gente com bastante sinceridade, usando todos aqueles paradigmas, ferramentas dos quais a gente já vem falando aqui desde o início, né? Autoconhecimento, autoconsciência, usar as nossas forças, ser honesto com a gente mesmo. E a gente precisa se perguntar, e são 3 perguntas que eu gosto muito. Analisa você, o que você tem feito, onde você tem colocado o seu foco, a sua energia, investido o seu tempo, que é um recurso importante e finito, né? E responde essas perguntas. Por que eu dedico tempo e energia a fazer as coisas que eu estou fazendo hoje? Então pensa sobre isso. O que você mais faz hoje, mais ocupa seu tempo? Como é seu dia? Pensa no seu dia, nas coisas que ocupam o seu dia, que ocupam a sua mente, que ocupam o seu tempo, seu dinheiro, se for o caso, seus esforços, seu foco, sua atenção, a essas coisas que você se dedica. Por que você se dedica a essas coisas? Tenta responder isso bem honestamente, porque primeiro, já que a gente está falando em consciência, o que a gente faz tem que estar no nível da consciência. Então, se eu faço aquilo, se eu me dedico tanto a fazer isso ou aquilo, tem que ter um motivo. Né? Para quê? Por que eu me dedico a isso? A segunda pergunta. Se eu continuar a fazer as coisas que eu estou fazendo hoje, se eu continuar a fazer as coisas que eu estou fazendo hoje, aonde eu chegarei? Aonde eu chegarei? Então, o que eu faço hoje é isso. Se eu continuar fazendo isso por mais tempo, onde eu chegarei? Então pensa aí. Pensa bem no que você tem feito, onde você tem gasto seu tempo, sua energia, seu dinheiro, sua saúde, seu foco, seu comprometimento. E pensa aonde você vai chegar se você continuar fazendo o que você está fazendo. Pensou? Para pensar. Aí a terceira pergunta é lá que eu quero chegar? É nesse lugar aí que eu quero chegar? Porque se não for, tem alguma coisa muito errada. Você está que nem o piloto da história passada. Você está voando na direção errada e não quer admitir. As pessoas estão tentando te ajudar e você não diz a verdade. Estão fazendo contato com você para dizer, olha, a lua devia estar lá, mas está aqui, tem alguma coisa errada. Mas você, não, eu que sei, eu que sou o piloto da minha vida. Mas olha, se você realmente foi honesto nas suas perguntas, se percebeu que se você continuar fazendo o que você está fazendo, você vai chegar num lugar que não é o lugar que você deseja chegar, então só existe um meio, é corrigir o rumo, é mudar isso. Né? Não sei se a gente falou lá atrás que os resultados que eu obtenho depende daquilo que eu faço. E aquilo que eu faço depende da maneira como eu vejo o mundo, como eu vejo a vida e como eu vejo a mim mesmo. Então talvez eu tenha que trabalhar nessa dimensão, na dimensão de como eu me vejo e como eu vejo a vida. Porque talvez aí more a raiz da solução que vai fazer com que eu comece a agir diferente e obter resultados diferentes. Um exemplo que eu tenho no primeiro coach, que é o coach é o cliente do coach. O primeiro coach que eu tive nem era cobrado, era um pro bono que eu estava aprendendo, foi muito bacana, que era um colega meu, que ele queria, quando ele chegou, então, o mapa de voo, qual que é o rumo magnético que você quer seguir? Então, qual era o objetivo? Eu perguntei, tinha que definir qual era o objetivo. O meu objetivo é chegar num cargo de gerência. Tá, ok. Ele queria chegar num cargo de gerência, liderar pessoas. Acontece o seguinte, conforme a gente foi fazendo análise de perfil,
foi fazendo as perguntas, foi trabalhando esse coaching com perguntas, sempre com perguntas, com algumas ferramentas, com algumas dinâmicas, algumas reflexões, foi ficando muito claro que ele não gostava muito de lidar com pessoas. Ele é uma pessoa que ele gostava mais de lidar com números e com máquinas. Aí eu perguntei, tá, e que você está estudando? Ah, eu estou fazendo pós-graduação em TI. Então, de novo, ligado a números, máquinas, programas. E você quer ser líder de pessoas? Sim, eu quero ser líder de pessoas. Bom, sim, para resumir bem a história, se ele continuasse do jeito que ele estava, ele nunca seria líder de pessoas, porque ele não se relacionava a ponto de ser reconhecido como líder, ele não estava estudando gestão de pessoas, ele não era uma pessoa de trato muito fácil, ele não era uma pessoa que estava ali querendo motivar e sensibilizar pessoas. O objetivo dele era totalmente outro, e o perfil dele era totalmente outro, muito mais voltado justamente para a área de TI, que era o que ele estudava de fato. Então, o objetivo que ele dizia que tinha não batia com os procedimentos, com os passos que ele estava dando. E ele percebeu isso durante as nossas conversas, as sessões de coaching. E foi muito bacana, porque ele mesmo viu, puxa vida, é mesmo, né? Então eu tenho que mudar o meu objetivo, né? Ele tinha que corrigir o rumo. Eu não tenho que perseguir um cargo de liderança nessa área que eu estou, que é uma área de gestão de pessoas, de liderança, uma área de um trato mais de pessoa para pessoa. Eu tenho que buscar desenvolver minha carreira na área de TI, que na empresa dele havia essa possibilidade. E assim, o que é legal dessa história é que passado algum tempo, então ele resolveu concluir a pós-graduação de TI, resolveu estudar mais focadamente em TI, resolveu prestar atenção dentro da empresa o que tinha de oportunidade relacionado a TI, colocou foco, energia, enfim, direcionou para essa área. E passado, assim, nem foi tanto tempo, apareceu um primeiro concurso interno na área de TI, ele teria que mudar de cidade, né? Então, porque toda mudança tem seu custo, tem seu preço, mas ele conseguiu, inclusive, ele passou e hoje ele está muito bem nessa área, na área de TI, ele já teve promoções dentro da área de TI. Por quê? Aí estava coerente com o que ele gosta, com o que ele realmente é, com o seu perfil, com aquilo que ele tem de inteligências desenvolvidas, de forças, enfim, de seus talentos. Então é um exemplo que eu gosto de dar para alertar que você precisa analisar bem se os passos que você está dando hoje está indo na direção que você realmente quer. Porque ou você muda a direção, então muda o objetivo, né, muda o seu norte, ou você tem que mudar os passos que você está dando. E tudo isso é trabalhar muito fortemente o protagonismo. É parar de jogar para cima dos outros a responsabilidade por aquilo que depende de você também, e muito de você. Há uma parte que depende muito da gente, de cada um de nós. Então é parar com essa coisa de vitimismo, é assumir o protagonismo, é ver o que você pode de fato fazer para chegar lá onde você diz que quer chegar, porque isso também significa amadurecimento. Às vezes o jovem ele quer liberdade, quer autonomia, quer não depender mais dos pais, e muito menos ter que obedecer ou seguir as regras da casa, como a gente diz, ou a casa dos pais, mas ele não quer mudar o estilo de vida, quer continuar ali dependente e tendo tudo muito à mão, quando na verdade era preciso pagar o preço, mudar o rumo, ir na direção daquele objetivo que ele realmente deseja e assumir o protagonismo, não ficar mais culpando pai, mãe e tudo mais pelo aquilo que ele não consegue, mas lutar por aquilo que ele quer. Que mesmo assim vai ter obstáculos e vai ter quem atrapalhe, sim, existe isso. Mas se você sabe o que quer e luta pelo que quer e foca naquilo, na direção realmente que você deseja, a coisa tende a mudar. Olá, vamos continuar nossa conversa e agora a gente começa a entrar mais diretamente no protagonismo. Saímos daquele eixo do autoconhecimento, da diferenciação, da autoconsciência, aquele em que você desenvolve suas forças, seus talentos, né, que você se conhece, que você investe na sua singularidade, e entramos no eixo que corre, né, ao mesmo tempo, que é o da integração, aquele em que você coloca essas suas forças, seus talentos,
suas inteligências, enfim, essa sua singularidade a serviço da comunidade, né? Em que você aprende se relacionando, em que você ensina se relacionando. Por isso todos nós temos algo a aprender e algo a ensinar, sempre, em todo momento. Pois bem, o nome do capítulo em que nós chegamos, que a gente está dando uma pincelada, é o 6º, que se chama Construa o Mundo que Você Deseja. E eu vou começar com a história de uma outra Sabrina, ou de um Sabrino, se você preferir, que estudava, já tinha 27 anos, fazia engenharia, gostava muito de música, muito de artes, tocava violão, fazia alguns exercícios da arte circense. Era uma pessoa muito gente boa, muito querida entre os amigos. Quando faltava dinheiro, porque a coisa não era muito fácil na casa dele ou dela, ela vendia brownie para sobreviver, fazia e vendia, ela não se importava com isso. Uma pessoa bastante alternativa, bastante humilde, bastante aberta e que defendia as causas sociais, as causas humanistas, era absolutamente contra todo tipo de injustiça, de desigualdade, de racismo, de sexismo, de misoginia, enfim. Um jovem como tantos jovens e como tantos adultos que a gente encontra. E eu tenho certeza que essa história vai mexer com você, ou já mexeu em algum momento, ou com alguém que você conhece, mesmo se você for adulto. Porque acontece, o tempo estava passando. Já tinha perdido o pai há alguns anos, então a dificuldade em casa era grande. A mãe é que tinha que dar conta de tudo. Não conseguia emprego, tentou concursos, até tinha conseguido alguns trabalhos, mas já estava desempregado de novo. Tentou em várias firmas de engenharia, algum estágio, mas nada. No entanto, no meio dessa dificuldade, no meio de muita carência financeira, quando já sentia a mãe muito cansada, apareceu uma oferta de emprego. Uma oferta no maior banco privado do país. Plano de saúde, fundo de garantia, vale-refeição, 6 horas por dia e um salário que não era de se jogar fora. Pois bem, essa nossa Sabrino, que tinha até então criticado vários colegas que tinham, digamos, se rendido ao sistema e entrado para esse tipo de empresa, que ela simplesmente dizia que ela nunca trabalharia, agora se via num dilema, porque as coisas em casa estavam muito difíceis, ela precisava de dinheiro, aquela história de fazer brownie para vender também não estava rendendo, estava cansado, tinha que pagar o próprio aluguel, morava em república com outros, mas isso tinha um custo. Precisava ajudar a mãe, sentia que a mãe estava cansada, mas trabalhar num banco, numa empresa que explora, que é o símbolo do capitalismo, que trabalha com valores que não diziam respeito aos seus valores. Pois bem, quando chegou em casa, no fim de semana, em que eu tinha que pensar para dar resposta na segunda-feira, ela comentou com a mãe o que tinha acontecido. E antes que ela pudesse dizer que estava pensando se aceitaria ou não, a mãe já disse numa alegria: nossa, filha, que bom, nossa, você não sabe que boa notícia você está me dando, porque olha, a coisa está muito difícil. Eu não saberia mais como continuar se você não conseguisse se empregar. Ai, nossa Sabrino não sabia o que fazer. Foi para o quarto e a única coisa que ela conseguiu foi escrever no diário: minha mãe me educou questionando o sistema, me educou para defender meus valores, me educou para lutar pelos valores que eu acredito, e agora está praticamente me empurrando para esse sistema desumano, explorador, utilitarista que aí está. Sabrino não sabia o que faria. E você? O que você faria? Veja bem, esse é um dilema que vem se tornando muito comum entre os jovens. Tá? Você conversando com jovens, é muito, muito comum que apareça esse dilema. Sabe? Eu não quero fazer parte disso ou daquilo, eu não quero trabalhar para a empresa que tenha tais valores, muito menos ainda, e de uma forma mais evidente, né, empresas que reconhecidamente trabalham em outros países, geralmente, né, com trabalho semi-escravo, então, que tenham práticas de sexismo ou práticas de desrespeito ao ser humano. Mas mesmo que não se chegue a esses extremos, muitos jovens não querem trabalhar para empresas
que simplesmente não tem a ver com seus valores. É uma coisa muito forte neles, a gente já conversou sobre isso lá desde o começo, né? Como o jovem hoje, desde cedo, está despertando para essa questão dos valores, dos princípios, do sentido, do propósito, né? Mas também é verdade que essa não é uma verdade para todos os jovens. Para muitos jovens, para falar a verdade, para uma imensa maioria de jovens, não existe essa alternativa de pensar se a empresa tem a ver ou não com seus valores. Muitas vezes eles, como eu já disse, quando eu falei da pirâmide de Maslow, são jovens que têm que agarrar o que aparece, tem que agarrar o que dá o dinheiro para ele pagar o aluguel, para ajudar a mãe a pagar as contas, para pagar o estudo do irmão mais novo, ou simplesmente para se manter, e alguns até para comer, né? Não é à toa aí que a uberização do emprego, do trabalho, melhor dizendo, a uberização do trabalho tem feito tanto sucesso, porque é uma forma que sobra para uma grande massa de pessoas ganhar algum dinheiro, né? E isso é muito questionável, a gente poderia aqui ficar horas falando sobre isso, mas vamos apenas fazer um exercício. O que você faria no lugar dessa Sabrina, desse Sabrino, no contexto dela, né? Com a mãe em dificuldades, já sem o pai para ajudar, com a mãe cansada, precisando terminar uma faculdade importante, que com certeza seria importante para o seu futuro, ainda que ela já percebeu que aquilo não é bem o que ela mais gosta, mas já está quase no final do curso, aparecendo um emprego com bom salário, plano de saúde, assistência médica, vale-refeição, todos aqueles direitos, e 6 horas por dia, então daria tempo para estudar. O que você faria? Bom, é muito fácil, sabe, para a gente sair criticando os jovens. Eu já escrevi sobre isso lá no meu blog. É muito fácil a gente falar que essa geração mimimi, se precisasse não escolhia, escolhem demais. Isso é um jeito simplista de ver a questão. Na verdade, se existe aí algo de imaturidade, de inexperiência, a gente tem que reconhecer que os jovens, em muitos aspectos, dão um banho nas gerações mais velhas em relação a valores e princípios, né, como honestidade, como integridade, como inclusão, como respeito a diversidades, como alteridade, como pensamentos contrários a todo tipo do que eu já falei aqui, preconceito, sexismo e tudo mais, né? Os jovens têm isso muito forte, eles têm esse espírito cooperativo muito presente, né? As gerações atuais, algumas estão partindo até para o minimalismo, para deixar a menor pegada ecológica possível, viver com o mínimo possível. Muitos nem querem ter carro, muitos só querem andar de bicicleta para poluir menos, enfim. Existe aí uma série de valores em jogo sendo colocados por essas gerações em cima da mesa. A gente não pode simplesmente sair criticando e desprezando e fazendo pouco caso. Na verdade, nós temos muito a aprender com essa geração. Muito a aprender. Porque a nossa geração, ela trabalhou muito, ela conquistou muito, ela inventou, ela criou, né? As gerações mais novas desfrutam de muito do que a nossa geração fez, mas também falhamos muito, né? E aí, colocando numa perspectiva histórica, né, todas as gerações que nos precederam criaram esse mundo, que é um mundo, sim, injusto. Esse sistema, que é um sistema, assim, que não está dando certo, porque está criando uma massa enorme de excluídos, uma desigualdade abissal entre pessoas numa mesma sociedade. Então a gente precisa, como eu escrevo no meu artigo, aprender juntos. Eles têm que aprender conosco, nós temos que aprender com eles. Estrategicamente, como é que eles vão agir hoje? Até que ponto eles podem ir? Até que ponto eles vão ceder? Até que ponto nós vamos facilitar? Até que ponto estaremos juntos, tentando encontrar juntos uma solução para esse mundo? Quando é que nós vamos construir o mundo que a gente deseja, como diz aqui no livro? Pensa nisso, porque o assunto vai continuar.